Olá, pessoal. Meu nome é Samuel. Sou bolsista do Programa de Educação Tutorial e Ciência da Computação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, PETCC-UFRN. Neste vídeo, estarei apresentando um seminário de introdução à cultura DevOps. Falando um pouco sobre o DevOps, trata-se de um termo que está atualmente bastante em alta. Várias empresas adotam essa prática. Por isso, achei que seria interessante abordar esse assunto em um seminário. Sobre o roteiro da apresentação, iniciaremos falando a, sobre contextualizando, a organização em que a parte de TI das empresas adotam. Em seguida, falaremos sobre alguns problemas enfrentados. Feito isso, iniciaremos a falar sobre DevOps, os pilares que o sustentam, seja do ponto de vista cultural, teórico, tecnologias, entre outros. Depois disso, falaremos sobre conceitos relacionados a DevOps, que dão um suporte para ele, para que o DevOps dê o maior de seu potencial. Continuamos. Nesse ponto, falaremos sobre a relação entre DevOps e nuvem. A nuvem, a nuvem, a escalabilidade que a nuvem permite casa perfeitamente com a proposta de DevOps. Falado já sobre tudo isso, vamos apresentar um caso de uso de DevOps em que será possível perceber os benefícios da adoção do DevOps. Em seguida, iremos apresentar uma sugestão de roteiro de conceitos e ferramentas que um profissional DevOps deve aprender. Como penúltima coisa, iremos falar sobre materiais de referência da área de DevOps. Por fim, iremos concluir a apresentação dando um breve resumo. Sobre a contextualização, geralmente, a parte de TI das empresas são divididas em desenvolvimento e operação. A equipe de desenvolvimento é responsável por criação de novos sistemas e novas funcionalidades. Suas necessidades básicas envolvem IDE, IDEs, no caso, ambiente de desenvolvimento integrado, compilador e controle de versão de código. Por outro lado, a equipe de operação é responsável por configuração, instalação e configuração de servidores e build e deploy da aplicação. Suas necessidades envolvem gerenciamento de dependências, arquivos de configuração e diferentes versões do sistema. Com problemas enfrentados pelos departamentos de TI, podemos apresentar os seguintes. Como primeiro, temos que o ambiente de desenvolvimento é diferente do ambiente de produção, de operação. Como, por exemplo, temos a seguinte frase. O sistema utiliza os recursos do Java 13 não disponíveis na produção, na operação. Ou seja, no ambiente de desenvolvimento, o desenvolvedor, na codificação, na etapa de codificação, quando estava codificando, ele fez uso de funcionalidades que são referentes à versão Java 13. Porém, não foi acertado esse uso dessa versão Java 13 no ambiente de produção. Consequentemente, na tentativa de geração da build para a implantação, haverá falha. Provavelmente, no ambiente de produção, esteja utilizando uma versão anterior não compatível com Java 13, talvez o Java 11 ou Java 8. Por isso, haverá esse problema. Recomenda-se como sugestão que todos os ambientes envolvidos devem ser preferencialmente iguais. Como segundo problema, temos que a implantação de novas versões demoram a serem realizadas. No caso, espera-se acumular várias versões, e então é que elas são implantadas de forma anual. Como estratégia a ser utilizada pela equipe de operação, ela espera amontoar uma certa quantidade de
de novas funcionalidades entregues pela equipe de desenvolvimento, e aí então ele é feita a implantação. Essa estratégia adotada visa a estabilidade o máximo possível, tendo em vista que, do ponto de vista operacional, quando o sistema se torna assim indisponível, há algum defeito que se torne disponível, o usuário final é prejudicado e todo o processo de negócio é prejudicado. Por isso, há essa adoção dessa estratégia de realizar poucas implantações. Porém, essa estratégia tem, do ponto de vista de desenvolvimento, acaba desanimando. Além disso, a equipe de operação adota essa estratégia devido ao fato de ser realizada uma implantação manual, podendo haver falhas no processo. Por isso, mais uma justificativa dessa adoção dessas poucas implantações. Como terceiro problema, temos o problema da entrega de software, que pode ser apresentado da seguinte forma. Como pode ser descrito da seguinte forma: como realizar várias entregas de software no menor tempo, com qualidade e confiança. Como proposta de solução a esses problemas, a adoção do DevOps em si. O DevOps ele tem como objetivo trazer todos esses problemas uma solução, de certa forma, para que haja a solução e que o processo em si flua de forma consistente. A seguir, iremos apresentar um pouco sobre DevOps. Como primeira pergunta que temos ao se tratar de um novo assunto, podemos começar com uma pergunta sobre o que é o DevOps. Como proposta de descrição sobre o que é, temos a seguinte definição. O DevOps é um esforço colaborativo e multidisciplinar dentro de uma organização para entrega contínua de novas versões de software, garantindo ao mesmo tempo correção e confiabilidade. O DevOps, podemos inicialmente ver como uma extensão às práticas ágeis. As práticas ágeis, elas atuam na parte de desenvolvimento, porém restringem-se a isso. Por isso, o DevOps propõe um conjunto complementar de práticas ágeis para permitir a entrega iterativa de software em ciclos curtos de forma eficaz. Além disso, do texto descrito apresentado, podemos destacar duas palavras que estão em negrito: a palavra colaborativa e a multidisciplinar. Tratando-se da parte colaborativa, é evidente que o DevOps ele tem como objetivo propor a colaboração entre as equipes de desenvolvimento e as equipes de operação. Dessa forma, o processo irá fluir de modo consistente e mais simples e mais efetivo. Outra questão trata-se da parte multidisciplinar. Como podemos ver na figura, o DevOps abrange um conjunto de várias áreas de conhecimento, tanto na parte de desenvolvimento, operação, garantia de qualidade. Por isso, há essa necessidade de conhecimento de várias áreas. Outra definição que podemos apresentar é a seguinte: pode ser definido também como uma prática que visa estabelecimento de um ambiente que há construção, teste e liberação de software, em que ambiente produtivo pode acontecer com maior rapidez, frequência e segurança. Como já dito anteriormente, trata-se de uma área multidisciplinar. Há necessidade de preocupar-se com a construção, que inicialmente é uma parte de operação, com a parte de teste, que é a parte de garantir qualidades, para que haja uma liberação. Ou seja,
garante que há uma construção adequada, porém com qualidade, baseada nos testes, e então a liberação para o usuário final. Como pilares do DevOps, podemos apresentar o seguinte anagrama, o CALMS. Por meio desse anagrama, podemos resumir quais são os pilares do DevOps, que são cultura, automação, fluxo, medição e compartilhamento. Por meio deles, podemos resumir o DevOps. Falando um pouco sobre cultura, trata-se de focar nas pessoas, melhorar comportamentos, abraçando mudanças e experimentações. No caso, partindo agora para a parte de automação, trata-se de fazer pequenas e constantes entregas, integrar a alteração de código no repositório central, com um pipeline, que é proposto com automatização, e orquestrando esse pipeline. O fluxo trata-se de entregar valor para o usuário final, identificar o fluxo de valor e fazer fluir, sem interromper, além disso, enxugando processos e documentação, eliminando desperdícios e perseguindo a melhoria contínua e fazer o simples. Falando sobre a medição, trata-se de medir e monitorar todo o ciclo, identificando erros e defeitos e falhas, corrigindo os problemas o quanto antes e melhorar o processo através de ações. Note-se que a medição é bastante fundamental. Como podemos dizer se algo cresceu sem haver a medição? Por isso, além disso, temos a parte de recuperação, que podemos citar posteriormente, que é bastante fundamental também. Por fim, a parte de compartilhamento trata-se de compartilhar conhecimentos e experiências, expor fracassos e sucessos, promovendo comunicação e colaboração entre os profissionais, integrando as áreas. Além disso, sempre apoiar um feedback entre as equipes. O feedback ele é fundamental para que haja crescimento, tanto de um que fala quanto de outro que escuta. De modo que, por meio do feedback, podemos até descobrir erros que não estávamos atentando. Voltando a falar sobre colaboração, que é um ponto bastante fundamental da DevOps, devemos ter em mente que a necessidade de haver colaboração entre as equipes. O movimento da DevOps promove uma colaboração mais estreita entre o pessoal de desenvolvimento e o de operação. Tem como objetivo fazer com que todos, devs e ops, percebam que o desenvolvimento e entrega é responsabilidade de todos. Note que cada um tem... não é que o desenvolvedor fará o trabalho do operador, nem o operador fará o trabalho do desenvolvedor, mas ambos atuarão de forma colaborativa, sem que haja necessidade de... evitando os impedimentos, quero dizer, e facilitando a comunicação, para que haja facilidade na hora de tirar dúvidas e que o processo seja bem mais simplificado. Como já dito, cada uma das equipes atua de forma... Não é que a equipe atuará fazendo a tarefa da outra. Porém, elas devem trabalhar de forma que saibam que não basta fazer seu papel, porém, deve-se ter em mente que até que o objeto final tenha sido concluído, o objetivo final tenha sido concluído, como um todo, cada as equipes devem trabalhar de forma colaborativa. E fundamentando essa colaboração, podemos destacar as ferramentas de DevOps, que são descritas por alguns como um dos pilares de DevOps também, pois elas permitiram a conversa entre os desenvolvedores e os operadores. Já dito que essa comunicação sempre foi possível realizar, porém, devido aos objetivos conflitantes entre as equipes, pois a equipe de desenvolvimento quer novas funcionalidades, novas
mudanças, enquanto a equipe de operação quer estabilidade, muitas vezes são conflitantes esses objetivos e por isso a comunicação é difícil. Porém, as ferramentas de DevOps, elas propiciam uma automatização máxima possível, de forma que essa conversa tornou-se possível entre essas equipes, tendo em vista que as ferramentas de DevOps, elas fazem com que o ciclo se torne estável. Falando agora sobre os benefícios da adoção do DevOps, podemos citar o estudo, o estudo realizado anualmente pela empresa chamada Puppet, onde ela descreve o estado do DevOps. No ano de 2017, eu gostaria de apresentar a pesquisa realizada no ano de 2017, que ela apresenta os seguintes valores. Primeiro, 46%, a adoção do DevOps propõe 46 vezes mais implantação. Do ponto de vista de DevOps, cada nova funcionalidade deve se implantar o mais rápido quanto for possível. E por isso, esse número mostra o quanto o DevOps crê que assim que o desenvolvedor termina a sua parte, a equipe de operação faz o quanto antes possível. Além disso, o próximo valor, temos que 440 vezes mais rápido entre um commit e a implantação. Como já dito, a parte com o DevOps, não há no caso, há o ataque aquele problema em que há funcionalidades esperando pela implantação na operação. Tendo em vista que cada commit, o espaço entre um commit e a implantação, ela é reduzido. Não há essa espera de que haja um número X de funcionalidades para que haja, então, implantação. Como próximo valor, temos 96 vezes mais rápido a recuperação. Como ocorre o monitoramento constante, há a possibilidade de haver a recuperação de falhas que irão ocorrer, tendo em vista que há toda essa preocupação em sempre monitorar e medir. Por último, temos que a adoção do DevOps observou-se 5 vezes menos falhas, tendo em vista que, como um outro ponto fundamental do DevOps é a parte de testes, crê-se que, tendo em vista que o código submetido está testado, então há uma redução na quantidade de falhas. O link desse estudo será apresentado na descrição do vídeo. Falando agora sobre o pipeline DevOps, podemos destacar como ponto central do DevOps. Além disso, é dito como ser a manifestação do DevOps. Por meio desse ciclo, é possível ver a necessidade de cooperação entre as equipes. Observe que as tarefas são diferentes para os devs e para os ops, porém a cooperação é necessária para a evolução do produto. Cada iteração desse ciclo promove a implantação, a codificação, no caso, e implantação de uma nova funcionalidade. O ciclo, partindo do início, começa-se do planejamento, indo em seguida para código, parte daí para build, então para teste, seguido por release, daí para deploy, depois para operação e por fim por monitoramento. Por meio dessa iteração ocorreu a finalização de um planejamento, desde um planejamento até a implantação e monitoramento de uma nova funcionalidade. Falando sobre a orquestração do pipeline, é fundamental que haja o controle das etapas do pipeline. Para que haja automatização do processo, há ferramentas que atuam nesse sentido.
como CircleCI, Jinx, TravelCI. Eles são responsáveis por dizer quem vai executar cada etapa. Como um maestro em si, eles irão reger cada das etapas, dando permissão às ferramentas, encarregando de qual ferramenta atuará em cada etapa. E assim, por meio disso, há a possibilidade de haver automatização. Falando sobre a etapa inicial, chamada planejamento, podemos destacar sobre a parte de planejamento ser bastante fundamental, pois na etapa de planejamento, sabe-se quais as funcionalidades serão implementadas durante a iteração do ciclo, além de haver o pensamento sobre a necessidade de qual funcionalidade é importante para o ciclo e qual não é, sempre priorizando o simples, como já dito. Além disso, nesse planejamento será distribuído os trabalhos entre as equipes, entre os participantes das equipes. Geralmente faz-se uso do quadro Kanban para isso. Temos disponível várias ferramentas no mercado, como o Trello, entre outros. Por exemplo, o GitHub também dá o suporte a um planejamento incutido dentro de um repositório já criado, onde há separação das tarefas e priorização. Partindo para a etapa de codificação, temos que relembrar sobre o ambiente de desenvolvimento já dito anteriormente. No ambiente de desenvolvimento, há preocupação, como já disse, sobre IDEs e versionamentos. As IDEs, ambiente de desenvolvimento integrado, elas atuam de forma que elas agilizam o processo de codificação. Para um desenvolvedor, é bastante fundamental, bastante necessário essa agilização, por encurtar o tempo necessário. Além disso, trabalhando-se de forma colaborativa, trabalhando-se em equipes, é bastante necessário o uso de versionamento de código. Por meio dele, as equipes dividirão as tarefas geralmente por branches. Haverá o gerenciamento de branches. Muitas vezes há o uso de estratégias de cada branch será uma funcionalidade a ser implementada no caso. Além disso, na etapa de codificação, é bastante interessante o uso de análise estática de código. Por meio dela, já sem haver a compilação de fato, há a redução de bugs e erros que estariam aparecendo na etapa de compilação. Além disso, podemos citar o uso de containers. Os containers ajudam o desenvolvedor por meio de suas imagens já prontas, com os serviços configurados com banco de dados por servidor FTP. De modo que, de forma simples, há a instalação dessas imagens, sem a necessidade de certa forma, corromper o ambiente, a máquina local, tendo visto que já estará envelopado o serviço. Falando sobre a etapa de build é bastante fundamental que se trabalhe com a automação dela, tendo em vista que, para que haja uma automatização do processo em si, a etapa de automatização da build é bastante fundamental. Ferramentas conhecidas no mercado são Maven, Gradle e NPM. Falando sobre a etapa de teste, já foi dito anteriormente ser uma etapa bastante fundamental do DevOps, tendo em vista que os testes eles dão uma certa garantia de qualidade à funcionalidade implementada. Como estratégias a serem abordadas, temos o uso de testes unitários e testes de integração, evidenciados pelas ferramentas, pelos frameworks como JUnit e PyTest. Além disso, pode-se fazer uso de testes de sistema também, evidenciados também pelo uso de JMeter e Selenium. Esses testes eles dão
certa confiabilidade ao sistema que irá ser implementado. Além disso, sem os testes de regressão, não seria possível verificar se o sistema está de fato evoluindo ou regredindo. Por isso, é uma etapa bastante fundamental do DevOps, do ciclo DevOps, do pipeline DevOps. Na etapa de release, ou conhecido como entrega, cria-se uma imagem Docker, utiliza-se container para a criação de uma imagem Docker com a aplicação dentro. Dessa forma, a aplicação não será vinculada a sistema operacional. Além disso, uma boa prática é a de construir apenas uma vez. A construção de uma única build, além de otimizar recursos, garante que a mesma build que executou no ambiente de desenvolvimento está sendo executada no ambiente de produção. Como ferramentas que evidenciam isso, podemos fazer uso do Nexus, que trata-se de gerenciar essas builds, de armazenar essas builds. Na etapa de deploy, trata-se de pegar a imagem, de forma bem simplista, trata-se de pegar a imagem pronta e colocar ela para rodar. Ferramentas que evidenciam isso são Ansible e Capistrano. Ou seja, na etapa anterior de entrega, toda a minha aplicação foi pronta e envelopada numa imagem DevOps, numa imagem Docker, desculpe. Nessa etapa de deploy, haverá a implantação. Pegar essa imagem e colocar no servidor final e colocar para rodar. Na etapa de operação, a preocupação do ponto de vista do servidor que irá ser armazenado. Como estratégias, como técnicas, conhecimentos a serem utilizados, tratamos da virtualização e do gerenciamento de configuração. A virtualização permite que uma máquina emule várias máquinas independentes. Como ferramenta bem conhecida, temos Vagrant. O Vagrant permite fazer de forma automatizada todo esse processo. Há um repositório com as imagens configuradas. Sobre a gerência de configurações, ela permite que configuremos os servidores. Pode-se instalar e configurar todos os serviços necessários para a aplicação funcionar. Temos o Ansible no caso, que ele aparece novamente. Isso acontece muitas vezes entre as ferramentas DevOps, que muitas vezes elas possuem várias funcionalidades, que atuam em vários processos. Essa gerência de configuração é bastante fundamental, porque há a atualização dos pacotes necessários. O Ansible ele pode atuar de forma bem automatizada, e essas outras ferramentas como Chef e Puppet. Um outro ponto trata-se também da orquestração de containers. Muitas vezes temos vários containers rodando no servidor e a preocupação de como orquestrar eles, tendo em vista que temos que trabalhar esses containers têm que trabalhar de forma colaborativa entre si, dado que um container realiza um serviço que depende de outro. Quando a quantidade de containers envolvidos é grande, torna-se trabalhoso operá-los individualmente. Nesse caso, é aconselhável realizar a orquestração deles por meio de ferramentas como Kubernetes, Docker Swarm, OpenShift. São ferramentas bem famosas no mercado. Por fim, na etapa de monitoramento, ela é bastante fundamental. Não basta implantar e configurar o servidor. Deve-se monitorar para que se possa obter informações. Essas informações podem estar relacionadas ao estado do servidor, mas também podem estar relacionadas a logs. À esquerda temos uma tela mostrando as informações algumas informações da ferramenta Zabbix. E à direita temos informações de logs a serem capturadas pelo Elasticsearch Kibana. As descobertas de gargalos ou outros problemas podem impulsionar outras iterações do pipeline, sendo uma funcionalidade
uma nova funcionalidade ou uma correção, que faz parte do planejamento. Uma correção de uma funcionalidade. Lembrando que esses logs eles podem alimentar uma análise posterior, usando inteligência de negócio, BI, ou outra técnica. Como já disse anteriormente, podemos falar de crescimento. Como podemos falar de crescimento sem haver um monitoramento, sem haver uma medição? Temos que medir. Medir é bastante fundamental. Falando um pouco sobre conceitos relacionados, podemos destacar primeiro sobre a arquitetura de microserviços. No desenvolvimento de sistemas, podemos optar por uma arquitetura de microserviços monolítica ou híbrida. A arquitetura de microserviços, ela casa perfeitamente com a proposta de DevOps, tendo em vista que cada serviço irá operar em um container separado. Por isso que já foi dito sobre a necessidade de orquestração entre containers. Imagine que cada serviço em si ele pode ser operado num servidor dedicado, independente, e além disso, caso haja necessidade de certa funcionalidade haver um aumento de performance, pode simplesmente fazer replicação dessa funcionalidade. Tendo em vista que é uma arquitetura híbrida, cria-se um novo container e irá ou então estabelece uma máquina dedicada para essa parte da aplicação, esse serviço. A arquitetura distribuída, ela proporciona o potencial máximo de DevOps, como podemos ver na figura. Cada parte ela está num container separado. Isso não seria possível numa arquitetura de microserviço, tendo em vista que toda a aplicação teria que estar num só lugar. Do ponto de vista de negócios, imagine que há partes do sistema que são mais visitadas que outras. Por isso que quando ocorre a estratégia de maximizar essas áreas, proporcionando um serviço, máquinas dedicadas ou replicando, ou aumentando a quantidade de containers com esse serviço, é bastante interessante, porque assim pode suprir a demanda. Uma outra prática a ser adotada, podemos destacar sobre a integração contínua. Juntar os códigos não é uma tarefa fácil. Mesmo que as unidades estejam funcionando individualmente, deve-se atentar que a integração entre as unidades ocorra entre os códigos. Não é à toa que muitos professores recomendam que se faça os trabalhos aos poucos, sempre integrando, para evitar os problemas que podem ocorrer. Imagine que trata-se de um quebra-cabeça que deve se encaixar corretamente cada peça. A integração contínua, ela abrange as seguintes etapas de planejamento, codificação, construção e teste. Ela tem como objetivo integrar, identificar e corrigir erros mais rapidamente. Uma outra etapa trata-se da etapa de entrega contínua, que trata-se de um conjunto de práticas com o objetivo de garantir que as alterações ou novas versões de software estejam disponíveis a serem colocadas na produção a qualquer momento. O deploy, nesse caso, deve ser permitido por um supervisor. Diferentemente da entrega contínua, na implantação contínua, temos a implantação que ocorre de forma automática. Não é necessário haver uma autorização. A autorização sempre é garantida. Essa etapa, ela abrange, além disso, a etapa de implantação do ciclo do pipeline DevOps. Por fim, fazendo uma comparação entre as práticas, temos inicialmente a prática de desenvolvimento ágil, que ela abrange apenas as etapas de planejamento e codificação, de forma bem simplista. A prática de integração contínua, ela vai desde a etapa de planejamento até a etapa de teste, sempre vendo a parte de integrar sempre,
sempre que realiza assim um código e sempre integra com os outros que já estão disponíveis. Em seguida, temos a entrega contínua, que abrange até a etapa de entrega, além de juntar os códigos à geração da imagem a ser disponibilizada. Em seguida, temos a prática de implantação contínua. Na implantação contínua, além de haver a entrega, a geração da imagem, há a implantação dessa imagem. E, por fim, temos o DevOps, que trata-se de uma extensão de todas essas práticas, de modo que, além de haver a implantação, ocorre-se a operação e o monitoramento, tendo em vista que não basta só implantar, temos que nos preocupar também com os servidores que irão alocar, fazendo uma alocação de forma bem simples e automatizada, além de monitorar esses. Por isso que o DevOps trata-se de uma extensão de todas essas práticas. Falando um pouco sobre DevOps na nuvem, atualmente há vários serviços em nuvem. Como já dito, o DevOps e computação em nuvem são assuntos que se relacionam muito bem. A elasticidade e segurança que a nuvem propicia faz com que o operacional não se preocupe com a parte de instalação de hardware. O operacional, dessa forma, há o foco na parte de software. Ao invés de ter que haver instalação, pode-se fazer instalação de máquinas e a preocupação em custear essas máquinas que irão funcionar, a possibilidade de fazer uso de computação em nuvem, que elas irão funcionar sob medida. Dessa forma, casa-se perfeitamente com a proposta de DevOps, pois esse provisionamento é feito de forma bem simples. Atualmente, há vários serviços, como o serviço da AWS, já bem fundamentado, o da Google Cloud Platform e Azure DevOps, que propõe um pipeline completo de DevOps. Todas essas ferramentas são bem solidificadas no mercado, que dão soluções bem interessantes do ponto de vista de negócio. Apresentando agora o caso de uso, trata-se, resumindo de forma bem simples, trata-se da situação do jogo chamado League of Legends, de uma empresa chamada Riot. Nesse jogo, na criação desse jogo, ocorreu vários problemas do ponto de vista operacional, sendo que o DevOps foi uma abordagem que solucionou vários desses problemas. Vamos ver a seguir. Eram devolvidos de volta para a interface do usuário. O LoL é um jogo majoritariamente online e multiplayer. E para dar conta do recado, a Riot Games precisa de um back-end parrudo de verdade. Ela utiliza uma mistura de infraestrutura própria com nuvem para operar seus sistemas no mundo todo. São incríveis 14.500 containers orquestrados pela empresa usando a dobradinha Jenkins e Docker para obter a melhor latência possível para o jogador. Essas unidades são batizadas de shards geográficos e cada um deles é autônomo e independente. Isso quer dizer que cada shard tem um deployment completo de todos os serviços necessários para os jogadores acessarem e jogarem League of Legends. É claro que nem sempre foi assim. A Riot admite que cometeu erros no passado. Seu back-end começou com uma estrutura monolítica operada por um time dedicado de operações. Essa infraestrutura era baseada em SQL. As queries eram escritas em MySQL e os relatórios saíam em Excel. Dá pra acreditar, cara? Eles eram, sei lá, mortais como nós. Hoje podemos dizer que a realidade é outra na produtora. Foi em 2013 que caiu a ficha. Não daria para continuar crescendo com esse tipo de back-end. Eles incorporaram o Apache Hadoop juntamente com uma Data Warehouse baseada em nuvem e uma pipeline de desenvolvimento de software de ponta a ponta. Agora sim, aquela pipeline CI/CD que fazem os olhos brilharem. Os testes automatizados hoje são um ponto forte dentro da Riot. A transformação produzida pelo Hadoop se estendeu por várias soluções de código aberto dentro da empresa, como Rono, Platfora, Uzi, Hive,
o Chef, GitHub, Jenkins e o Eureka. A Riot abraçou de vez a cultura DevOps e uma arquitetura baseada em microserviços. O céu agora, ou a nuvem, né, é o limite. É muita tecnologia, não é mesmo? O desenvolvimento de games é um universo à parte para os programadores. Por isso mesmo, estamos no momento... Com isso, foi possível perceber como a adoção de DevOps trouxe benefícios à empresa Riot, permitindo que ela pudesse oferecer o seu serviço de jogo do League of Legends para mais pessoas. Falando um pouco sobre um roteiro de DevOps, trata-se de uma sugestão encontrada uma sugestão de roteiro de aprendizagem para uma pessoa que queira se tornar um engenheiro DevOps, que é o responsável por por adotar as práticas de DevOps numa empresa. E nesse roteiro, proposto por certo autor, tem recomendações pessoais dele de ferramentas, que estão evidenciadas na cor roxa. Além disso, ele tem como preocupação também de oferecer ferramentas alternativas, que também são adotadas na indústria. Observe que o profissional DevOps, o engenheiro DevOps, ele necessita ter um amplo conhecimento de várias áreas, partindo da área de programação, indo para a parte de sistemas operacionais, conhecimentos de virtualização, de processos. Também ele precisa ter conhecimento de gerenciamento de servidores, como saber gerenciar, saber trabalhar com vários tipos de sistemas operacionais. Também ele precisa ter conhecimento de redes de computadores, segurança e protocolos, que são bastante fundamentais na comunicação e na segurança dessa comunicação. Além disso, também deve ser conhecimento na parte de servidores web, bem como de infraestrutura como código, que tem como conhecimentos, tem como área de containers, configuração, gerenciamento de configuração, orquestração de containers já falado. Além disso, também temos ferramentas de CDCI, de Continuous Delivery e Continuous Integration, que são o Jenkins, já citados anteriormente. Além disso, também temos a parte de monitoramento e a parte de gerenciamento de logs, também discutido, bem como a parte de provisionamento usando serviços de nuvem, bem como design de arquiteturas de nuvem, padrões em nuvem. Esse roteiro trata-se de apenas uma sugestão. Obviamente, como a área de DevOps não é uma área rígida na área de fundamentação, provavelmente a partes a serem melhoradas. Porém, trata-se de uma sugestão bastante cabível e interessante. O link dessa sugestão estará na descrição. Falando um pouco sobre materiais de referência, podemos apresentar dois dentre muitos. À esquerda temos o livro chamado Continuous Delivery, um material mais teórico que fala sobre experiências de um certo desenvolvedor, já sênior, e que ele fala um pouco sobre como as práticas de DevOps atuariam. É um livro bastante teórico, porém com exemplos bem interessantes. Por outro lado, à direita, temos o livro Practical DevOps. Trata-se de um livro mais prático,
contém exemplos com ferramentas com os códigos e comandos. Há exemplos com Docker e entre outras ferramentas. Os dois livros são bastante interessantes. Recomenda-se fazer uso, no caso, de ambos. Os links referentes a onde pode se encontrar uma certa descrição desses livros estarão na descrição. Concluindo, podemos introduzir a área de DevOps nessa apresentação, bem como os conceitos relacionados. Trata-se de um assunto bem alto ultimamente. Creio que será falado por um bom tempo. Por fim, muito obrigado por sua presença. Essas são as minhas redes sociais, caso queira me seguir e saber algumas outras novidades a respeito da área de DevOps. Até mais!